Quinta-feira, 17 de outubro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira celebramos a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomaste a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje continua o de ontem, com as duas últimas recriminações de Jesus contra legistas ou escribas. Não contentes com impor aos outros obrigações que eles não cumprem, mantêm a mesma atitude dos que, em tempos passados, não escutaram e mataram os profetas e fecham a entrada do reino a si mesmo e aos outros. Possuidores da chave do saber religioso, os legistas não conseguem franquear a passagem para Deus e, o que é pior, fecham a porta da salvação aos humildes e simples que procuram ansiosos e confiantes o reino de Deus. Falham, pois, como pessoas e como guias. Essa é a mais grave acusação que pode fazer-se a um responsável dos outros, mas assim o demonstra a experiência que Jesus viveu e o confirma a história posterior a ele. Na sua sábia providência, Deus envia ao povo israelita profetas e apóstolos. Mas os judeus, seguindo a tradição dos seus antepassados, perseguem-nos e matam-nos. Efetivamente, o livro dos Atos dos Apóstolos mostra claramente que, depois de eliminar Jesus, a sinagoga oficial, isto é, os chefes judeus, tentaram inutilmente asfixiar a igreja nascente. Por tudo isso, conclui Cristo, a essa geração se pedirão contas de tanto sangue inocente derramado, desde o sangue do justo Abel até ao do profeta Zacarias, que morreu entre o altar e o santuário. Assim, consta no último livro do cânon judeu, o segundo livro das Crônicas. Jesus está apontando, sem dúvida, para a destruição de Jerusalém e do seu templo. Começará a ser realidade o que escreveu São Paulo. Agora a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, manifestou-se independentemente da lei mosaica. Justiça que opera pela fé em Jesus Cristo, pela qual vem a salvação de Deus a todos os que creem, sem distinção alguma, pois todos pecaram e todos são privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção de Cristo Jesus, a quem Deus constituiu sacrifício de propiciação mediante a fé no seu sangue. A história dos profetas culminou em Jesus de Nazaré. A lei mosaica e os profetas foram duas realidades complementares que resumem todo o Antigo Testamento. De fato, a palavra dos profetas fazia sempre referência à lei e à aliança, ao culto verdadeiro, ao julgamento e à salvação de Deus para o seu povo infiel. O profetismo foi, juntamente com o sacerdócio e a monarquia, uma das três grandes instituições veterotestamentárias. Profetas, sacerdotes e reis constituíram a cadeia
e transmissão do espírito do povo da antiga aliança no seu caminhar histórico. A Bíblia enumera 104 profetas, dos quais 49 não são conhecidos pelo seu nome. 17 desses deixaram-nos a sua mensagem por escrito. São os livros proféticos, entre os quais se destacam o dos 4 profetas chamados maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. A vida não foi fácil para nenhum deles, e a sua missão pesou-lhes duramente pela rejeição com que a sua mensagem foi correspondida a maior parte das vezes. Não obstante, segundo os dados da Escritura, foram muito poucos profetas que morreram violentamente, embora tenham sido bastante os que sofreram perseguição, desterro e prisão. Daí surgiu na tradição deuteronomista, acentuando o destino trágico dos profetas, algo que veio a ser referência proverbial com base na peculiar ideia de comunhão geracional no pecado, segundo a mentalidade hebraica. Por isso Jesus dirá aos escribas e fariseus: completai, pois, a medida de vossos pais. Por fim, rezemos. Graças te sejam dadas, Pai do céu, porque não pesa condenação alguma sobre os que estão unidos a Cristo Jesus, pois pela união com Cristo, a lei do Espírito que dá vida, nos libertou da lei do pecado e da morte. Converte-nos, Senhor, da hipocrisia autossuficiente, para que demos frutos abundantes de conversão. No mais profundo dos nossos corações, rejuvenescidos, estabelece, Senhor, a tua lei de amor e de amizade, para que saibamos responder-te como tu mereces, porque amar-te a ti e aos outros é cumprir a tua lei inteiramente. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.